Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Refúgio do Conhecimento. Hoje teremos continuidade aqui a nossa série sobre a história da cultura e das etnias. Bom, abordamos aí nos nossos últimos encontros, não é? Aí sobre a história tanto da civilização egípcia, não é? Abordamos aí também sobre a civilização suméria, sobre a cultura suméria e as heranças que eles deixaram aí, não é, para a posteridade. Abordamos aí também sobre a dinastia Qing, aí na antiga região da China, né? Aí sobre, digamos, a questão aí do desenvolvimento ali da região, da metalurgia, não é? Também da própria crença em si, até demonstrando que existem peculiaridades e diferenças, não é, entre as civilizações e suas culturas, as quais sim as qualificam às vezes como culturas ou locais mais desenvolvidos em questões humanas, em questões de crença, né, questões civilizacionais, do que outras civilizações que, mesmo tendo um desenvolvimento estrutural, muitas vezes no desenvolvimento ético, no desenvolvimento humano, elas meio que carecem, digamos, né? Então você tem sim certas disparidades nesse sentido, nunca em relação a etnias, em relação às particularidades físicas de cada região do mundo, das pessoas, enfim, mas em relação a questões culturais, que sim, elas, digamos, contêm uma disparidade, uma diferença, peculiaridades próprias, não é? Que as qualificam ou as desqualificam em alguns sentidos, né? Porém, hoje vamos estar abordando aí sobre a região do Indo, né? Ou conhecemos hoje aí atualmente como região da Índia, não é? Então, ali é uma região que ela tem, digamos, uma história, vamos dizer assim, rica em certos pontos, como também, digamos, na questão cultural, na questão civilizacional e até mesmo antropológica, é uma região ali muito, digamos, estratégica, uma região da qual há uma grande, vamos dizer assim, confluência, né? Uma região onde há misturas, digamos, de crenças, há misturas ali de influências, tanto advindas aí do Oriente Médio, não é, da Mesopotâmia e dessa região, assim como também da parte da Ásia, estas proto-civilizações asiáticas, essas proto-culturas asiáticas que também irão influenciar aquela região ali do Vale do Indo, né? Bom, iniciando aí este nosso encontro de hoje, não é? Vamos ali abordar sobre o início desta questão civilizacional no Vale do Indo, né? Cabe lembrar ali que o norte, da região onde hoje conhecemos como a Índia, é um local ali muito endêmico, o qual ele abriga a vida, não é? Há, digamos, a presença de vegetação, há uma, vamos dizer, facilidade em relação a abastecimento, há muitos rios, há, digamos, uma questão hídrica muito mais simplificada, bem mais, digamos, abundante, o que facilita, digamos, essa questão de vivência ali no local, não é? Então, o norte do Indo era utilizado muitas vezes como uma rota, digamos, ali de várias civilizações, não é? A rota ali de grupos nômades que, digamos, utilizavam a parte ali para realizar o comércio de escambo, não é? Então os nômades, eles viviam muito disso, não é? O que eles conseguiam coletar, o que eles conseguiam levar consigo, como a domesticação de alguns animais, eles utilizavam ali no escambo. Então utilizavam muito essa rota, né, para trocar especiarias, entre outros materiais. E por ser uma região endêmica, alguns destes povos, digamos, nômades, eles acabam se fixando neste local, né? Aproveitando ali o curso de alguns rios, né, como o Hagar ali, rios ali grandes, né, naquela região ali do Indo. Então foi muito mais fácil, digamos, para estes povos terem ali, digamos, uma facilidade em relação à utilização destes recursos hídricos e naturais, né, para o seu abastecimento próprio, para a questão civilizacional, não é? Então,
o que há de se destacar nesse início viriam a ser estes pontos, não é? Tanto a questão aí de recursos naturais, como também esta junção de outras culturas que impactam aquela região. Então muito já vem, digamos, pronto para esta região em relação ali a recursos, né? Então seria mais esta confluência ali entre, digamos, estas influências externas que irá moldar aí essa região do Vale do Indo inicialmente. Bom, em relação à questão de utilização destes recursos naturais, né, do local endêmico ali em si, bom, estes povos nômades, não é, eles irão aí utilizar um pouco tanto dessa questão de crença asiática quanto da crença do Oriente Médio, uma espécie de junção ali entre as duas, né, podemos dizer assim, não é? Em relação à questão natural propriamente dita, então eles levam um pouco dessa questão do culto à natureza, como também questão um pouco do culto aí à questão espiritual. Então, por ser um local endêmico, eles irão utilizar muito ali da própria os próprios recursos locais, não é, para a criação, por exemplo, de sistemas de irrigação, até a desenvolver um pouco mais a questão ali do plantio, não é? Então, já de início, eles terão ali uma facilidade no plantio de ervilhas, por exemplo, gergelim, tâmaras, inclusive até o próprio algodão, né, que é um material aí provindo da Ásia, não é? Então eles têm aí uma facilidade, inclusive, no plantio do algodão, o que vai facilitar até posteriormente aí na criação de roupas, não é, de uma indumentária ali bem ainda rústica, vamos dizer assim, arcaica, não é, inicialmente, de vestimentas, mas irá facilitar nesse ponto, né? E também, até pelo material, pelo local ali ter, digamos, uma presença maior de alguns tipos de materiais ali na própria natureza em si, vai se tornar simples até para eles ali o desenvolvimento de fundições, até para a criação ali de tijolos, né? O trabalho com o barro, com a argila, não é? Na criação ali de tijolos cozidos, como também ali na fabricação de ferramentaria básica através do bronze, não é, do cobre ali, que viria a ser, digamos, principalmente a ferramentaria, o desenvolvimento de cinzéis e de outros materiais também, não é, paz e outros materiais ali para a questão de agricultura, de plantio e também do próprio artesanato em si. Então, digamos que a presença desses materiais facilita, digamos, o desenvolvimento, não é, até um pouco mais acelerado do que em outros locais onde existia um certo tipo de material, porém aquela região ela carecia de outros tipos de materiais. O Vale do Indo, diferentemente, ele possui tanto uma presença de metais, quanto de barro, quanto de terra, de argila, de bronze, até mesmo digamos, algumas pedras preciosas, ou mesmo animais também, não é, vegetação. Então eles têm ali uma abundância de materiais até maior do que em outras regiões. Então isso propicia aí o desenvolvimento de já grandes centros urbanos em uma época aí em que várias protoculturas levaram muito mais tempo, levaram, digamos, uma jornada bem mais difícil, né, na construção de centros urbanos. O Vale do Indo propiciou o desenvolvimento destes centros urbanos muito mais rapidamente, né? Então, neste período, você já tem ali o desenvolvimento de uma civilização no Vale do Indo, já com pelo menos 4 ou 5 cidades ali bem desenvolvidas em relação à concentração urbana, à organização dentro de um local, que seriam aí conhecidas, não é, esse conjunto aí de digamos, cidades, né, concentrações de centros urbanos, como civilização harapiana, não é? Os harapianos, eles têm aí duas grandes cidades, dois grandes centros urbanos, não é, que eles desenvolvem, que ficarão conhecidos aí historicamente como Harappa, né, obviamente, o nome da cidade principal, e Mohenjo-Daro, que seriam aí as duas grandes capitais urbanas, né, desta civilização. Digamos que algo aí a ser levado muito em conta em relação a estas
digamos, cidades aí harapianas, né, nesse período, viria a ser justamente os locais onde elas estavam distribuídas na região do Vale do Indo. Por serem rotas, digamos, de nômades, não é, vindos tanto da parte extrema da Ásia quanto da parte extrema do Oriente Médio, era um local onde ocorria muito a questão do comércio e do escambo de materiais. Então o que acontece? Isso facilitou, por exemplo, o escambo ali de tinturaria, digamos, que facilitou na coloração, por exemplo, de vestimentas, o comércio de pedras preciosas através do escambo, como principalmente o lápis lazuli, né, que é também muito utilizado por aquela cultura, como também a esteatita, que é um material ao qual já falaríamos a respeito, como também a questão ali do escambo de animais também, e também o escambo através da questão de informação, de como domesticar alguns tipos de animais, como utilizá-los também em alguns tipos de trabalhos, né, locais, como também a questão aí de, digamos, higiene, utilização ali, digamos, de material ali através de excremento, entre outras coisas, não é? Então, digamos que estes povos aí, os ditos harapianos, não é? Eles já conseguem desenvolver nesse período aí, por exemplo, trabalhos envolvendo tração animal, por exemplo, a utilização de carros de boi. Nesse período, algo que já existia numa parte da Ásia, até mesmo da Suméria, eles irão utilizar a pigmentação de vestimentas e o trabalho também com essas pedras preciosas. Então você já vai ter ali o desenvolvimento de, digamos, materiais, não é? Como jarros, como até mesmo ali questões artísticas, utilização até mesmo de indumentária. Então ali eles têm digamos ali, desenvolvimento de trabalho com conchas, com até mesmo essa esteatita, não é, na construção ali de colares, acessórios para pessoas, né, essa questão de estética mesmo, né? E até a parte de mobília também, eles irão utilizar aí alguns materiais, como a terracota, por exemplo, não é? Que ali as culturas asiáticas elas utilizavam na construção até mesmo de mobília. Então nesse período você tem aí praticamente uma estrutura urbana bem desenvolvida, né? Ali você tem a utilização dos recursos hídricos para casas, inclusive você tem uma organização ali estrutural residencial, digamos, né, em que você tem pequenas casas distribuídas nesses centros urbanos, nas quais utilizavam-se cada uma delas um sistema de poços, digamos, interligados ao próprio rio em si, não é? Então você tinha ali tanto a utilização de água para banho, para abastecimento da população, para abastecimento para os animais, para irrigação, como também sistemas de esgoto arcaicos que ligavam ali, digamos, os dejetos humanos ao próprio rio em si. Então você já tinha ali uma estrutura urbana muito bem desenvolvida, né? Estrutura urbanística bem desenvolvida, o que vai facilitar aí, inclusive, a questão de sobrevivência. Você já não tem aí um aspecto muito nômade, né? Já no caso um aspecto bem mais civilizacional, bem mais desenvolvido, que vai facilitar a questão do desenvolvimento da própria crença em si, não é? Essa busca pela divindade, como também aí a questão de desenvolvimento de arte através dessa crença e posteriormente aí até mesmo uma forma de poder estar levando essa própria crença, esse próprio desenvolvimento artístico, cultural aí para a posteridade. Bom, um fato que pode ser levado em conta aí em relação a estas cidades harapianas, né, esses centros urbanos, é que a maioria da população ela não era provida, digamos, de militaria, armamentos ou um arsenal. Diferentemente, aí, por exemplo, da dinastia Cheng, na Proto-China, ali no caso, né, que viria a ser uma civilização extremamente bélica, expansionista, conquistadora, inclusive assassina, não é? Um povo extremamente, digamos, sanguinário, né, em questão de guerras.
Os Harapianos, diferentemente, eram um povo, podemos levar em conta, aí, pacífico, né? O maior desenvolvimento deles, até em relação a eles possuírem essa questão de escambo, comércio, e serem ali um povo, digamos, estratégico em relação ao próprio comércio em si para os povos, dificilmente ocorria, pelo menos neste período, conflitos ou guerras ali naquela região. Então os Harapianos, eles tinham uma certa, vamos dizer assim, ali um certo beneficiamento em relação a isso, né? Então a maioria da população era composta por artesãos, digamos, por agricultores, por pessoas ali que faziam algum tipo de trabalho dentro ali deste centro urbano, né? Então, através disso, você tinha ali um desenvolvimento um pouco maior dessa parte artística, não é, ligada à própria crença em si, não é? E em relação aí à própria questão de crença, né, quesito aí religioso, essa busca pelo transcendentalismo, né, nesta civilização, podemos levar em conta aí que por terem essa ligação, digamos, tanto a questão natural quanto a questão espiritual, o que se desenvolve ali naquela região viria a ser algo um pouco até, digamos, nihilista, algo não tão, digamos, ligado ali a um aspecto estético, a um aspecto que se ligue ali à própria divindade em si, que manifeste essa própria divindade de uma forma, digamos, de ídolos, ou em uma forma, digamos, ligada à parte estética, ou ligada à parte, digamos, ali natural em si, se pudesse associar. Então, a crença deles é muito ligada na questão da meditação, essa questão ligada aí ao interior do ser humano. Então você tem ali o desenvolvimento dessa parte da meditação, da entonação de cânticos e coisas ali que levam o ser humano a uma espécie de contemplação interior, não é? Diferentemente aí do xamanismo, não é, que ele é baseado numa espécie de transe, levando-se em conta aí a utilização de ervas e coisas desse tipo, né, que causavam ali uma espécie de frenesi momentâneo. Essas culturas ali do Indo, não é, esses povos ali harapianos, eles irão desenvolver ali essa questão da meditação, não é? Não que eles não utilizassem também um pouco da própria questão do transe em si, mas utilizando-se ali de aspiração, no caso de fumaças, ali, poeiras e coisas parecidas, né? Incensos e coisas parecidas, mas eles também utilizam dessa questão de meditação, né? Estados ali de transe interior, né? Através desses cânticos, uma espécie de auto-hipnose, ou enfim, eles utilizavam muito dessa questão de hipnose, né? De essa busca interior, né? Essa coisa de meditação interior. Então, digamos que essa prática ela começa a ser utilizada justamente por esses povos ditos aí, os harapianos, dessa civilização harapiana. Através da entonação aí destes cânticos, destes hinos, né? Inclusive até mesmo esta prática ela vai ser aí repassada, não é, através aí da própria história ali destes povos ali do Indo, né? Dos descendentes aí dos próprios harapianos, né? Os povos aí que os sucederão, eles irão levar, digamos, um pouco dessa questão da meditação, né? E até abordaremos um pouquinho mais a respeito posteriormente, mas inicialmente, não é, a meditação ela está extremamente ligada, aí arraigada à questão de crença, essa busca interior, né? Então, ainda que sendo algo nihilista ou algo aí, digamos, levando-se em conta somente a contemplação natural, ali é uma busca, né, por crença, né? Através dessa busca por crença vai surgir aí, por exemplo, inicialmente a prática do que a gente chama hoje aí como yoga, né? É uma prática que ela é muito utilizada até nos dias de hoje. Naquele período ela surge com a civilização harapiana, né? E através dessa mística, não é, existe todo um trabalho artístico, não é? Aí desde a parte de vestimenta, como nós dissemos, não é? Então eles essa
crença aí baseada em relação a yoga, baseada em relação aí a questão contemplativa natural, eles buscam muito essa questão de cores, não é? Então a vestimenta, a indumentária indiana, ela é muito colorida já desde esse período, não é? Essa indumentária dos Harapianos, ela é muito colorida, ela é basicamente aí voltada a essa questão de sempre ter uma indumentária muito destacável, não é? Muito colorida, muito viva, não é? Aquela coisa, digamos, em consonância com a natureza e também uma espécie de consonância com o espiritual, né? Porém um pouco idealista, digamos até, né? Em base do que viria a ser uma questão espiritual, sempre buscando ali algo, digamos, sempre uma busca frenética ali pela questão espiritual, né? Então você tem sempre essa busca, né, por uma indumentária cada vez mais colorida, né? Até mesmo ali a questão de utilização de acessórios, tanto ritualísticos quanto sociais, na questão ali estética, você vai ter aí cores, você vai ter sempre destaques ali de detalhes vivos, né? Então é algo muito presente, né, nesta cultura, digamos, ali, nesta indumentária ali por parte. Há de se destacar aí também, né, que, digamos, os Harapianos, eles também desenvolvem através desse escambo, desse comércio aí com outros povos ali, outras civilizações próximas, também o desenvolvimento aí da questão náutica. Eles conseguem desenvolver ali pequenos barcos, não é? Até mesmo chalupas parecidas aí com as egípcias, não é? As quais eles conseguem utilizar ali para o transporte de materiais, o escambo, enfim, com estes outros povos, o que lhes garante aí, digamos, até um desenvolvimento um pouco maior aí no advento aí de algumas técnicas, enfim, não é? De ali questões sociais também. Você tem ali até um desenvolvimento um pouco maior em questões tecnológicas para o período ali, em relação à ferramentaria, em relação ao trabalho mesmo com os materiais, nos quais as pessoas elas terão até uma vida um pouco confortável, não é? E isso garante um índice de natalidade maior, não é? Tendo ali uma concentração urbana tão ou maior do que, digamos, os Cheng tinham na China no período, ou mesmo os sumérios ali na Mesopotâmia, não é? Justamente devido aí a terem umas condições naturais aí muito melhores, não é? Um abastecimento ali de condições naturais muito melhores. Bom, em relação à questão de crença, a questão espiritual, né, contemplativa ou mística, né, os Harapianos eles tinham uma crença, digamos, mais ligada, como nós temos a questão natural, em concordância, né, com ali a forma humana. Porém, diferentemente aí dos egípcios ou de outros povos que tinham também essa questão dessa crença mais natural, mais material, né, em relação à crença, essa proto-civilização aí indiana, né, os Harapianos, eles possuíam um panteão até de certas vezes um pouco confuso, né, ou mesmo aí experimental, digamos, aí nessa busca por representar as suas divindades, uma vez que essa questão da meditação, essa questão aí da própria yoga em si, ela é um pouco nihilista, ela não tem, digamos, uma forma ali, um contexto, algo, digamos, material, algo ali que represente, de certa forma, através de um ídolo, através de uma representação ali, digamos, de forma, uma representação proporcional àquilo que viria a ser a sua própria divindade em si, a sua crença. Então, justamente por ter essa junção de tantos povos ali que se convergiam naquela região, você tem um pouco de cada coisa, o que acaba criando uma espécie de crença ali peculiar, não é, em relação a isso. Então você vai ter desde o início ali representações de crença ali através de simbolismos do masculino e do feminino, como Linga e Yoni, né, que viria a ser aí a representação da forma masculina e da forma feminina. Você tem essa crença um pouco muito arcaica, muito pré-histórica ainda, não é algo muito pontual entre ambas as coisas. Você tem aí também essa coisa do estado de meditação e do transe, não é, através ali da meditação e da yoga, né, que depois vai ser aí posteriormente representado por divindades aí
ali de civilizações posteriores dentro dessa questão indiana aí, como Shiva e Rudra, né, que vão ser aí, digamos, uma representação posterior ao que viria a ser essa questão de meditação, de transe, de yoga, né? Então é algo bem ligado aí em relação a essa questão de meditação. E algumas cidades harapianas aí também elas praticavam uma espécie de culto a uma divindade maternal ali, algo um pouco peculiar, algo ali um pouco até advindo ali da questão pré-histórica, né? Esse culto aí que não vai durar muito tempo, mas que ele também ele tem um certo destaque nesse período aí que viria a ser o Shaktismo, que alguns chamam aí, né? Que viria aí o culto a Shakti, né? Essa divindade maternal, né? Então algo um pouco ali também nessa busca contemplativa. Porém a diferença é que algumas dessas crenças, né, como aí a questão de Linga, de Yoni, de Shakti, você tem ali uma representação através de ídolos, né? Uma experimentação, digamos, tem esculturas ali e tal que representam essas divindades. Também em relação à questão cultural, através dessas crenças, você vai ter um pouco ali também de danças, você vai ter uma ritualística, então isso é bem representado através de esculturas, é bem representado através de indumentária e é bem, vamos dizer assim, representado em relação a, digamos, pinturas, enfim, você tem ali já uma certa um certo destaque em relação a essa arte, né? Então é uma região que a gente pode levar em conta muito colorida, uma região que ela tem certas cores vivas, mas em relação à crença eles tentam, digamos, pegar um pouco de cada coisa. Então você tem aí um panteão bem, vamos dizer assim, complexo e ao mesmo tempo confuso, né, neste período. E obviamente, não é, os harapianos eles desenvolvem uma espécie de escrita, não é, muito parecido aí com o sânscrito, né, algo bem arcaico, bem antigo, simbólico, através de simbolismos ali, que eles conseguem aí transmitir esse conhecimento deles, esse panteão extremamente complexo, né, esta arte complexa aí para os seus posteriores. Porém, até hoje, essa escrita, né, harapiana, parente do sânscrito, até hoje ela não conseguiram, digamos, transcrevê-la ou traduzi-la, de tão antiga que ela é, de tão ali peculiar da região que ela era, não é? Que você não tem como traduzi-la até hoje, né? Porém, aí, digamos, um dos épicos desta civilização, né, uma das obras ali escritas dessa civilização, algumas civilizações posteriores a irão traduzir, irão, digamos, transcrevê-la aí em sânscrito ou em, digamos, uma escrita ali mais ali posterior, né? E esse épico ele viria a ser conhecido aí como Rig Veda, né? Que é aí talvez vamos dizer assim, o texto, né? Digamos, a obra mística e mais antiga, digamos, da Índia, né? Antecede inclusive o Bhagavad Gita e outras escrituras aí egípcias, né? Desculpa, indianas, né? Outros épicos indianos aí, né? De civilizações indianas. O Rig Veda é talvez o mais antigo, né? Justamente ele provém aí deste período, né? De Harappa, né? Bom, em relação aí à questão de declínio, né, de Harappa, né, você pode levar em conta aí que estas aglomerações urbanas nessas cidades aí como Mohenjo-Daro, com a própria cidade de Harappa, elas eram, digamos, bem desenvolvidas em relação a casas, em relação à concentração urbana. Porém, por exemplo, na parte de crenças, por ser algo mais nihilista, algo mais ligado à natureza, eles não tinham templos ou grandes edificações assim que os destacassem, né? Porém, suas aglomerações urbanas elas eram muito bem destacadas, muito bem estruturadas. Porém, ironicamente, o que vai levar, digamos, esta civilização a, digamos, declinar vai ser justamente a falta de organização dentro aí destas organizações urbanas, né? Essa organização demográfica, uma vez em que as boas condições ali de terra, de
vamos dizer, bens naturais ali que os supriam, né? Ali a questão de abastecimento deles era muito mal distribuída, a população ela cresceu, vamos dizer, vertiginosamente. Você teve aí muitas pessoas concentradas em um único local, poucas cidades ali se desenvolvendo, né? Poucos centros urbanos, muitas pessoas. O que acontece? A própria questão de abastecimento ela piora, ocorre em períodos de seca, alguns cursos de rios ali, por uma questão de ocasião aí natural, acabam se desviando, então ocorrem mais períodos de seca, menos abastecimento hídrico. E outra questão também extremamente irônica é que a população, a questão ali de esgoto, ela piora naquela região ali ao ponto de, digamos, a própria água acabar se poluindo e as pessoas acabarem contraindo alguns tipos de doenças, né? Como por exemplo aí a própria lepra e a tuberculose, né? Que acabaram virando doenças ali bem presentes, né? Naquela região ali, problemas ali provindos da própria higiene em si por falta de questões hídricas, né? Então a região acaba se tornando ali bem complicado, né, de se viver naquela região. E também você vai ter ali contatos com outras civilizações próximas, né, ou migrações ali de outros nômades que acabam ali se miscigenando a população e trazendo outros tipos de culturas e também ali forçando uma espécie de movimento ali para o sul da região do Indo, né, o que acaba deslocando essa população também. Então você vai ter ali a presença tanto de povos ali, vindos ali da Pérsia, vindos ali da parte do Oriente Médio, não é? A própria Suméria em si, o pessoal vindo daquela região, vindos ali também das partes montanhosas ou ali também da própria Ásia em si, que acabarão ali convergindo ali naquela região, né? A própria questão do escambo em si, que vai acabar levando essa população aí a se espalhar, não? Vai acabar saindo daquela região ali, tornando as cidades tanto de Mohenjo-Daro quanto de Harappa e praticamente que desertas, né? Acabaram abandonando estes centros urbanos, né? Ironicamente. Porém, né, digamos, toda essa herança que eles deixaram principalmente em relação à questão estética, em relação à questão de crença, nesse caso aí a parte da meditação, a parte ali, digamos, da contemplação interna, ali a questão também um pouco do panteão politeísta, esta relação de espiritualística com a natureza, de espiritualística ali em relação a cultos, em relação a animais, a ídolos. Então isso vai ser repassado aí para a posteridade em outros épicos. Então você vai ter outros povos ali entrando naquela região ali, como por exemplo os Árias, não é? Muitas pessoas aí falam a respeito dos Árias, não é? Os Árias, eles terão ali também uma influência muito grande, não é? Acabarão aí levando a civilização deles mesmo, né? Desenvolvendo a própria civilização ária e com o desenvolvimento aí, né? do tempo, né? Com o passar do tempo, e acabarão herdando muito, digamos aí, dos Harappas, né? Muito de sua crença, muito do seu contexto social em si, sua organização, né? Então você vai ter aí um desenvolvimento desse politeísmo aí com as civilizações posteriores, né, os Harappianos e aí as suas cidades, né? Mas em relação ali o que se pode aprender, digamos, desse início aí, não é, da própria civilização indiana ali no caso, né, com os Harappianos, viria a ser aí a questão de sua crença, a relação ali com os outros povos, em relação ao comércio, estarem, digamos, sempre adquirindo o que há de melhor, digamos, ali na parte de materiais, em relação à parte do desenvolvimento, tanto tecnológico quanto estético, até mesmo cultural. Então, eles têm ali, por serem meio que, vamos dizer assim, cosmopolitas, não é? Em certo ponto, eles conseguiram estar puxando um pouco de cada crença, um pouco de cada cultura, de cada tecnologia. Porém, isso por um lado é bom na parte tecnológica, porém por outro lado, em relação a crenças, em relação a tradições, em relação à própria moral em si, né,
em relação a costumes, isso vai acabar, digamos, causando problemas posteriores, porque outras civilizações que irão suceder aí os Harapianos, elas vão entrar em conflitos, muito principalmente em relação a crenças, porque você tem ali cultos completamente diferentes, alguns cultos aí posteriormente em relação a Kali, por exemplo, que vão ser cultos devotados à morte, com sacrifícios humanos. Você vai ter, digamos, cultos relacionados a divindades maternais, você vai ter cultos relacionados a yoga, você vai ter cultos relacionados a animais, então você vai ter, digamos ali, crenças diferentes, você vai ter civilizações diferentes, com aspectos completamente diferentes, convergindo no mesmo local, naquela região do Indo. Então, sempre vai ser uma região ali instável, tipo, após esse período dos Harapianos. Então, pode-se dizer que, de início, a cultura mesmo aí que mais tem uma estabilidade dentro aí do Vale do Indo, né, região ali da Índia, vem a ser aí essa civilização de Harappa. Mesmo que ainda muito antiga, pouco se sabe sobre ela, mais em relação ali à questão de convívio mesmo, de crença, de alguma coisa relacionada à arte mesmo, né? Mesmo assim, eles conseguiram convergir ali, conviver em uma certa espécie de pax em relação ali a outros povos, né, a outras civilizações ali próximas a eles. Porém, isso obviamente vai mudar aí com o tempo, né? Mas a herança que eles ficam aí, que eles deixam, né, vem a ser em relação aí à questão mesmo de sua indumentária, de sua crença, e que meio que moldam, digamos, essa estética do que vem a ser aí a Índia, né? Porém, obviamente, posteriormente iremos abordar mais a respeito aí da região do Vale do Indo com estas civilizações aí posteriores aos Harappas, né? Bom, e saindo um pouco aí do Indo, né? No nosso próximo encontro aí também estaremos abordando aí a respeito, digamos, de outras culturas aí nesse mesmo período da Idade do Bronze, né? Provavelmente estaremos aí abordando aí sobre uma cultura aí que nós, digamos, somos muito ligados, né? Talvez aí, e digamos, temos aí nós, povos, digamos, posterior à nossa civilização atual, aí, né? A humanidade, ela tem aí um grande, talvez, débito, digamos, aí, em relação à crença, sejam aí talvez um dos mais destacáveis, não é? Que viriam a ser aí os hebreus, né? O povo hebreu. Então nós estaremos aí falando aí inicialmente um pouco a respeito dessa questão dos hebreus, né? Como que eles ali saíram ali da questão de Ur, né, da cidade ali, suméria de Ur, como eles irão se desenvolver aí em relação à questão primeiramente nômade, não é? Até o deslocamento até a região ali da Península do Sinai, não é? Como que eles irão ali ter ali digamos, o início de sua civilização mesmo, não é? Como eles irão passar por toda a questão da escravidão, da provação ali em relação aos egípcios e posteriormente ali, a criação do seu reino, né? Então nós vamos abordar aí sobre os hebreus, nosso próximo encontro aí sobre a história da cultura e das etnias. Bom, agradeço desde já aí a atenção de todos, tenham aí um bom dia, curtam aqui o nosso canal e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.